Ei pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Mais um plantão de álgebra. A gente vai corrigir a lista de exercícios, né? O questionário que a gente deixou de revisão de todos os conteúdos que a gente viu até agora no curso de álgebra, né? Do projeto Raízes. Quem fez o questionário vai perceber que as questões não estão na mesma ordem, porque a gente misturou mesmo, tá? Mas vamos começar aqui no primeiro exercício. Abaixo temos uma lista de elementos. Insira esses elementos nos conjuntos aos quais eles pertencem. Os elementos, eles são esses números aqui que aparecem nas linhas, e os conjuntos são essas letrinhas que aparecem nas colunas. Então a gente precisava selecionar, né, tipo, quais os conjuntos, né, que esse elemento pertence. E aí, por que eu falei quais conjuntos? Porque a gente até destacou aqui que é importante lembrar que um mesmo elemento pode pertencer a mais de um conjunto. E a gente queria que vocês indicassem todos os conjuntos que esse elemento pertence, tá? Só pra gente lembrar quais são esses conjuntos que a gente indicou. O N representa o conjunto dos naturais e o asterístico indica que eu estou excluindo o zero desse conjunto. Quais são os elementos do conjunto natural? São todos os números inteiros positivos, então 1, 2, 3, 4, infinito positivo, e o zero também faz parte desse conjunto, mas nesse caso a gente colocou N asterístico, então significa que eu estou excluindo o zero desse conjunto. Então eu quero só os números inteiros positivos. O Z representa o conjunto dos inteiros. Nesse conjunto estão todos os números positivos, inteiros positivos, então 1, 2, 3, 4, infinito positivo. O zero também pertence a esse conjunto, e todos os números inteiros negativos, então menos 1, menos 2, menos 3, infinito negativo. Nesse caso, a gente está colocando um sinalzinho de mais do lado do Z, então a gente está pedindo para vocês só os elementos positivos desse conjunto. Então eu estou excluindo todos os elementos negativos, tá? Significa que só vai pertencer aqui no Z+, o 0, o 1, 2 e o 3 e todos os demais números positivos inteiros. Números irracionais, né? Que é o I. O I representa esses números. São todos os números decimais infinitos que não são dízimas periódicas. Então, o que são as dízimas periódicas? São números decimais infinitos, só que a gente sabe qual é a ordem das casas decimais, porque há uma repetição lógica desses números, né? Então, por exemplo, 0,3333333 infinito, a gente sabe que vai ser sempre 3 infinitamente, então essa é uma dízima periódica, tá bom? 0,25, 25, 25, 25, 25 é uma dízima periódica também, porque a gente sabe que vai ser sempre 25, 25, 25, 25 nas casas decimais, tá? Então, essa é uma dízima periódica. Nesse sentido, os irracionais são os números decimais que não são dízima periódicas, então não há uma repetição das casas decimais, tá? Por exemplo, o π é um número irracional, raízes inexatas são números irracionais, raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 5, que a gente não sabe exatamente qual é, se a gente faz uma calculadora dá um número decimal infinito. Por outro lado, as dízimas periódicas que eu acabei de citar, elas fazem parte do conjunto racional. O conjunto racional é representado pela letra Q, e nele são todos os elementos, todos os números que podem ser representados por uma fração que não seja um número decimal infinito em que não há uma sequência lógica, que não é uma dízima periódica. Então, dízimas periódicas são números racionais, números inteiros são números racionais, números naturais são números racionais, tá? Nesse caso aqui, a gente está querendo todos os números racionais, não tem nenhum sinal, então não tem nenhuma especificidade. R, né? Aqui a gente tem R com sinal de negativo e R sem sinal de negativo. O R representa o conjunto dos reais. Todos os números que a gente conhece são os números reais, basicamente. A única especificidade está aqui nessa coluna,
que a gente colocou um sinal de negativo, ou seja, a gente só quer os números negativos que estão dentro desse conjunto. Aqui eu quero só os negativos, que estão nos reais, e aqui, como eu tenho só o sinal de positivo, eu estou indicando que eu quero só os positivos dos inteiros, né? No caso, Z+. Antes da gente dar seguimento, só vamos dar uma olhadinha aqui no diagrama pra gente lembrar. Então, os reais, eles são o maior conjunto aqui, né? Eles abrangem todos esses conjuntos. Então, todos os números que a gente conhece são os reais. Aqui, os números racionais, dentro desses números racionais estão os números inteiros e os números naturais. E os naturais estão dentro do conjunto dos inteiros. E o conjunto dos irracionais está isolado aqui, é um número real, mas ele não tá junto com esses outros conjuntos aqui, tá, gente? Tranquilo? Então vamos seguir aqui com os nossos exercícios. 79 é um número natural? Sim, é um número natural. Como o asterisco só quer indicar que eu estou excluindo zero, então nesse caso eu não preciso pensar nisso. 79 é um número inteiro positivo? Sim, 79 é um número inteiro positivo. 79 é um número irracional? É um número decimal infinito, que não é uma dízima periódica? Não é, então não pertence ao conjunto dos irracionais. O 79 é um número racional? Sim, é um número racional. O 79 é um número negativo? Ele é um número real, mas ele não é um número negativo, então a gente não seleciona essa caixinha, tá bom? Então aqui, ó, 79 pertence a 4 dos 6 conjuntos que a gente indicou para vocês. 85. 85 é um número muito semelhante ao 79, né? Nas características dele. Então, sim, ele é um número natural, ele é um número inteiro positivo, ele é um número racional e é um número real. Menos 5 é um número natural? Menos 5 não é um número natural. Menos 5 é um número inteiro? É um número inteiro, mas ele é um número inteiro positivo? Não, então eu não seleciono aqui. Número 5 não é um número racional? Número 5 é um número racional? Sim. Se ele não é racional, ele é racional. Ele é um número real negativo? Sim, ele é um número real negativo. E ele também é um número real, né? Ele é um número real e um número real negativo. Ok. Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então vamos pensar no 2. O 2 é um número natural? Sim. É um número inteiro positivo? Sim. É um número irracional? Não. É um número racional? Sim. É um número racional negativo? Não, é um número positivo. É um número real? Sim. Menos 4 é um número natural? Não. É um número inteiro positivo? Não. É um número irracional? Não. É um número racional? Sim. É um número real negativo? Sim. Um número real? Sim. 36 é um número natural, inteiro positivo, racional e real. 2, assim como a raiz quadrada de 4, que é 2. É um número natural, é um número inteiro positivo, é um número racional e é um número real. 14 terços é a mesma coisa que 14 dividido por 3, que dá esse resultado aqui. 4,6666 infinito. Como a calculadora não pode mostrar números infinitos, ela arredonda o último número para 7, tá bom? Mas é uma dízima periódica aqui, então é um número racional, a gente já entendeu que é uma dízima periódica, é um número racional. É um número natural? Não, porque o número natural são os números inteiros positivos, então não é um número natural. É um número inteiro? Não é um número inteiro porque é um número decimal. É um número irracional? Não. Não pode, um número não pode ser racional e irracional ao mesmo tempo, até onde eu sei. Porque ele é racional, a gente já sabe que dízima periódica é um número racional, a gente já colocou aqui. É um número real negativo? Não, é um número positivo. É um número real, certo? Raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 é um número que não é exato, a gente não. É um número decimal infinito. Se é um número decimal infinito, a gente já sabe que é um número irracional, portanto, não é racional,
não é inteiro e não é natural. É um número real negativo? Não é um número negativo, mas é um número real, certo? Pi. Pi eu dei o exemplo para vocês. Pi é um número é um número decimal infinito, que não é uma dízima periódica. Então, ele não é um número natural, não é um número inteiro, é um número irracional, não é um número racional, não é um número real negativo, mas é um número real, certo? 6 quintos. 6 dividido por 5 é igual a 1,2. 1,2 é um número natural? Não é um número natural, porque o número natural são só os inteiros positivos. É um número inteiro? Já disse que não é um número inteiro, é um número decimal. É um número irracional? Não, porque é um número decimal finito. Números decimais finitos são números racionais, então sim, é um número racional. É um número real negativo? Não. É um número real? Sim, é um número real. Zero. Zero é um número natural? Sim, mas o que a gente tem que lembrar aqui é que a gente colocou o asterístico e o asterístico justamente exclui o zero, então aqui ele não faz parte desse conjunto de naturais. Ele é um número inteiro positivo? Ele é um número inteiro neutro, então como eu não coloquei o asterístico aqui, eu não estou excluindo o zero dos meus números inteiros, então ele faz parte sim desse conjunto. O zero é um número irracional? Não é um número irracional. É um número racional? Sim, é um número racional. É um número real negativo? Não, o zero é um número neutro. Mas ele é, sim, um número real. 9. 9 é um número natural positivo? Sim. É um número inteiro positivo? Sim. É um número irracional? Não. É um número racional? Sim. É um número real negativo? Não. E sim, é um número real. Raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 é um número decimal infinito. Não é um número natural, não é um número inteiro, é sim um número irracional, não é um número racional, também não é um número real negativo, mas sim é um número real. 7 terços é 7 dividido por 3, que é igual a 2,3333 infinito. Então é uma dízima periódica. Dízimas periódicas são números racionais. São números naturais? Não. Também não são números inteiros, não são números irracionais, não é um número negativo, então não é real negativo, mas sim é um número real. Menos 9. Menos 9 não é um número natural, é um número inteiro, mas aqui a gente colocou o sinal de mais, então a gente está excluindo o negativo, então não faz parte desse conjunto também. Não é um número irracional, é um número racional, é um número real negativo e é um número real também, ok? Então essa aqui deveria ser a nossa carinha dessa questão. Vários conjuntos marcados para cada um dos elementos. Próxima questão é de verdadeiro ou falso. A gente tem que analisar cada uma dessas afirmações aqui nas linhas e indicar se elas são afirmações verdadeiras ou afirmações falsas, ok? O número 1,83333 infinito é um número racional. Esse número aqui é uma dízima periódica, né? A gente sabe que vai ser sempre infinitamente 3. Então, uma dízima periódica é um número racional, portanto, essa afirmação é verdadeira. Todo número inteiro é um número racional. Então, pensando aqui no nosso diagrama, o número inteiro, o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Então, sim, está certo. Todo número inteiro todo número inteiro é um número racional. Segunda parte da afirmação. Todo número real é um número inteiro. Todo número real é um número inteiro? Para essa afirmação ser correta, o conjunto dos reais deveria estar aqui dentro. Mas não tá. Ó, vocês estão vendo aqui, ó. Essa bolinha aqui azul é o número é o conjunto dos inteiros. Significa que
Tudo que está aqui dentro, inclusive os números naturais, são os números inteiros. Tudo que está fora desse círculo azul não é um número inteiro. E os números reais são todos esses números aqui. Então, o conjunto dos reais é um conjunto muito maior que o conjunto dos inteiros. Então, a primeira parte dessa afirmação, todo número inteiro, é um número racional. Tá certo? Mas a segunda parte não tá certo. Todo número real é um número inteiro. Não, nem todo número real é um número inteiro. Então, essa afirmação é falsa. Toda raiz resulta em um número irracional. Não. Raiz quadrada de 4, por exemplo, é 2. E 2 é um número racional. Então, essa afirmação aqui também não faz sentido, é uma afirmação falsa. A divisão de dois números inteiros é sempre um número inteiro. A divisão de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Se a gente dividir 3 por 2, 3 reais dividido por duas pessoas dá 1,50, né? Então, 1,5 é um número inteiro? Não, o número decimal representa um inteiro e uma parte de algo, né? Então, essa afirmativa aqui também é falsa. A divisão de dois números inteiros nem sempre é um número inteiro. A soma de dois números naturais é sempre um número natural. Sim, né? Correto. A soma de dois números naturais sempre vai ser um número natural. 2 mais 2 é igual a 4, 1 mais 3 é igual a 4, 5 mais 3 é igual a 8, 8 mais 2 é igual a 16, sempre vai ser um número natural, certo? Então, a afirmativa correta, verdadeira. Última afirmativa. A subtração de dois números naturais é sempre um número natural. A subtração de dois números naturais é sempre um número natural? Vamos pensar. Se eu subtrair 4 de 2, então eu tenho 2 reais e eu faço uma dívida de 4 reais. Eu pago 2 e fico devendo 2, certo? Ou seja, menos 2. Menos 2 não é um número natural, porque os números naturais são o zero e todos os inteiros positivos. Então essa afirmativa aqui está falsa. Ela é falsa por quê? A subtração de dois números naturais pode dar um número negativo, e um número negativo não é um número natural, ok? Eu vou dar seguimento na lista com a apresentação para a gente conseguir desenvolver as questões, né? Porque agora a gente vai colocar continha, não é mais só revisão de conceito, né? Então fica mais fácil de visualizar aqui. Vamos lá. Resolva a equação. Simples, gente. Nenhum bicho de 7 cabeças a gente sabe fazer isso, certo? Então aqui eu tenho parênteses para eu tirar esses parênteses. Se fosse só uma expressão matemática sem incógnitas, eu resolvi o que estava dentro do parênteses e dava seguimento nas contas, né? Porque o que está no parênteses é a nossa prioridade. Mas nesse caso, a gente tem incógnitas, para a gente tirar o parênteses, a gente tem que saber o que ele está representando aqui. Eu tenho o menos 3 aqui fora do parênteses. Quando não aparece nenhuma operação aqui, parece que não tem nada, né? Que tipo, não tem nenhum sinal aqui indicando o que eu tenho que fazer com esse parêntese. Geralmente, quando não aparece essa operação, a gente sabe que é uma multiplicação que a gente tem que fazer. Então, a gente vai fazer uma distributiva. O 1 menos 3 vai multiplicar o 1 e depois vai multiplicar o menos 2x, tá? Menos 3 vezes 1, faço o sinal de regrinha de sinal. O 1 aqui está escondido no sinal, mas é um sinal positivo. Menos com mais, menos de 3 vezes 1, 3. Então, 3 vezes 1, menos 3 vezes 1 é igual a menos 3. Novamente, fazer regra de sinais. Menos com menos, mais. 3 vezes 2 é 6. Então, 3 vezes 2x é 6x. Menos com menos, novamente, como a gente já disse, é mais. Então, é mais 6x. E a segunda parte eu só vou copiar por enquanto, tá bom? Depois que eu tirei o parênteses, eu vou escolher um dos termos da minha equação, né? Um dos lados da minha equação. E eu vou deixar tudo que é incógnita. E no outro lado da igualdade eu vou deixar tudo que não tem, todos os números que não possuem incógnita. Então eu escolho aqui deixar desse lado os números que tem incógnita e desse lado os que não tem. O menos 6, aliás, o 6x positivo já estava aqui desse lado, ele vai permanecer aqui. Assim como o 12 já estava desse lado sem incógnita, só continuou. O menos 3x, que estava desse lado da igualdade, subtraindo,
passa para o outro lado da igualdade com a operação inversa da subtração, que é a soma. Por outro lado, o 3 que estava aqui subtraindo, passa para o outro lado da igualdade, fazendo a operação inversa, que é a soma também. Então aqui era menos 3 veio para cá mais 3, e aqui era menos 3x veio para cá mais 3x, certo? Depois que a gente faz isso, né, a separação do que é incógnita e do que não é, a gente junta os termos semelhantes, que significa operar a soma e a subtração que está indicando ali. Nesse caso aqui, eu tenho 6x mais 3x, que é igual a 9x, e aqui eu tenho 12 mais 3, que é igual a 15, ok? Próximo passo é isolar a minha incógnita. Aqui a minha incógnita está acompanhada pelo 9 e o 9 está multiplicando a minha incógnita. Assim como aqui em cima não estava aparecendo uma operação, e eu disse para vocês que quando não aparece uma operação de multiplicação, aqui também. O 9 está multiplicando o x. Então o 9 vai para o outro lado da igualdade dividindo. O 9 estava aqui multiplicando, vai para esse lado da igualdade dividindo. Aqui a gente consegue fazer uma simplificação por 3. 15 dividido por 3 é igual a 5 e 9 dividido por 3 é igual a 3. Portanto, x é igual a 5 terços, ok? Próxima equação. Essa equação aqui possui 3 frações com denominadores diferentes. Para a gente conseguir resolver, a gente precisa encontrar o denominador que é comum às 3 frações. Para isso, a gente faz o MMC. Se a gente fizer o MMC de 3, de 2 e de 6, ou seja, a gente vai procurar na tabuada do 3, na tabuada do 2 e na tabuada do 6, qual é o número que aparece nas 3 tabuadas. Como esses números são pequenos e a gente já está acostumado a trabalhar, dá para fazer de cabeça, né? O número que aparece nas 3 tabuadas é o número 6, o menor número que aparece nas 3 tabuadas. Eu penso assim, quantas vezes eu tive que multiplicar esse denominador 3 aqui, para ele virar um número 6? 2 vezes, certo? Se eu fizer 2 vezes 3, é igual a 6. Se eu multipliquei o denominador por 2, eu tenho que multiplicar o numerador por 2 também. E aí, lembrando que eu tenho que fazer uma distributiva. Então, 2 vai multiplicar o x, 2 vezes x é igual a 2x, e o 2 também vai multiplicar o 2. 2 vezes 2 é igual a 4. E aí, só para não confundir, gente, aqui é um sinal de multiplicação e aqui é uma incógnita, tá bom? Espero que vocês não confundam isso. Tá, próximo é o número 2. Quantas vezes eu tive que multiplicar o 2 para ele virar um denominador 6? 3 vezes. 3 vezes 2 é igual a 6. Se eu multipliquei o denominador, eu tenho que multiplicar o numerador também. E aí, aqui tem que tomar cuidado porque o sinal de negativo também vai fazer a multiplicação dos termos, tá? Então, vou considerar que eu tô fazendo a multiplicação de menos 3 pelo meu numerador, tá? Então, vai ficar assim. 3 vezes x é igual a 3x. Porém, se eu fizer a regra de sinais, o x aqui é positivo e esse sinal é negativo. Menos com mais é igual a menos. E 3 vezes x é igual a 3x, então menos 3x. Outra regra de sinal. Aqui, menos com menos é igual a mais. E 3 vezes 1 é igual a 3 positivo. Então, menos que está aqui multiplica o menos daqui, fica positivo, certo? E 3 vezes 1 é igual a 3. Novamente, aqui é o sinal de multiplicação e aqui é o x. Próxima fração, o denominador é o 6 propriamente dito. Então, eu só precisei multiplicar esse denominador uma vez, por ele mesmo, né? Então, ele só permanece sendo 6. Se eu multipliquei uma vez o denominador, eu tenho que multiplicar uma vez o numerador também. E não esquecer novamente, assim como nessa fração, a gente tem que fazer a regra de sinais. Então, uma vez o 1 é igual a 1, menos com mais é igual a menos. Então, menos 1. E uma vez o x é igual a x. Porém, fazendo a regra de sinais, menos com menos é igual a mais. Próximo passo é juntar os termos semelhantes.
Então a gente vai somar tudo aí que tá no numerador, que é incógnita, e depois tudo o que é número literal, né? Eu tenho 2x aqui. Se eu somar com mais esse x aqui, eu fico com 3x. Mas eu tenho 3x e eu gasto 3x, eu fico com 0x. Então eu cancelo aqui, acabo cancelando todas as minhas incógnitas. Tenho 2x e gasto 3x, eu fico devendo 1x. E se eu pago esse x que eu tô devendo, eu fico com 0x, ok? E aí agora só resta fazer a soma da parte literal. 4 mais 3 é igual a 7. 7 menos 1 é igual a 6. 6 dividido por 6 é igual a 0. 6 dividido por 6 é igual a 0? 6 dividido por 6 é igual a 1. Então, essa igualdade aqui, ela não é real, ela não é verdadeira. Então, quando a gente resolve uma equação, o nosso objetivo é encontrar o valor de x, né, da nossa incógnita, seja x, y, z. A gente tem que encontrar o valor de x de forma que a nossa igualdade seja verdadeira. Ou seja, quando eu coloco um sinal de igual e coloco elementos de um lado e de outro, né, termos de elementos no primeiro termo e no segundo termo, que são os lados da igualdade, né, eu tô afirmando para você que o que tá de um lado tem o mesmo peso, o mesmo valor do que o que tá do outro lado da igualdade. Nesse caso aqui, eu estava afirmando que todos esses números, essas frações, toda essa operação aqui, né, de subtração e subtração, tinha que dar 0. Mas tudo isso aqui é igual a 1. E 1 é diferente de 0, né? Portanto, essa igualdade não é verdadeira. Então, a minha resposta é: não existe solução. Não existe solução nos reais. Próximo, novamente, frações. A gente adora frações, não sei se vocês perceberam. O que eu vou fazer aqui? Eu vou entender que isso aqui, x sobre 6 menos 1 sobre 6, eu posso transformar numa fração com um denominador comum, numa fração em que há uma subtração, né, no meu numerador, mas que o meu denominador é comum. Porque em ambas as frações, o denominador é o 6. É a mesma coisa, gente. Tipo assim, aqui o x sobre 6 está subtraindo 1 sobre 6. Se eu quisesse separar essa fração, ficaria parecida com essa, x sobre 2 mais 1 sobre 2. E aí aqui eu só fiz o inverso, então. Eu peguei o x menos 1 sobre 6. Depois que que eu entendo que é tudo a mesma coisa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar esse 2 para o outro lado da igualdade, multiplicando esses termos, e vou passar esse 6 desse lado para o outro lado, multiplicando o outro termo, tá? Vai ficar assim, então. Esse 6 que tá aqui dividindo vai para o outro lado da igualdade, multiplicando, e esse 2 que tá aqui desse lado da igualdade dividindo vai para o outro lado da igualdade, multiplicando. Então, o 6 vai multiplicar x mais 1 e o 2 vai multiplicar x menos 1, que tá aqui, ok? Depois disso, a gente faz a distributiva. O 6 vai multiplicar tudo que tá aqui dentro, o 2 vai multiplicar tudo que tá aqui dentro. Então, 6 vezes x é igual a 6x. 6 vezes mais 1 é igual a 6. Então, mais 6. 2 vezes o x é igual a 2x. E 2 vezes o menos 1 é igual a menos 2. Tá bom. Depois que eu faço essa multiplicação, que eu tiro os meus parênteses, eu vou colocar todos os elementos que tem incógnita em um termo e todos os meus números literais eu vou colocar no outro termo, né? O 6x tá aqui desse lado vai permanecer desse lado, não vou mexer nele, mas o 2x que tá aqui somando vai passar para esse lado aqui subtraindo. O 2 aqui já tá subtraindo nesse termo, vai permanecer assim. O 6 que está somando aqui vai para esse lado, subtraindo. Depois de separar as incógnitas dos números literais, a gente vai juntar os termos semelhantes, ou seja, operar a soma e a subtração. O 6x eu tiro 2x, eu fico com 4x. Eu tenho uma dívida de R$2 e gasto mais R$6, eu fico com uma dívida de R$8.
O 4 que estava multiplicando o x aqui vai para o outro lado da igualdade com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Menos 8 dividido por 4 é igual a menos 2. Portanto, x é igual a menos 2. Como eu disse aqui em cima, eu só juntei essas duas frações, já que os denominadores eram comuns, e passei os denominadores para o outro lado da igualdade, fazendo a multiplicação. Depois eu atribuí a distributiva, juntei os termos semelhantes e resolvi a minha equação. Próximo. Aqui novamente uma fração. Então, a gente vai fazer o MMC desses dois números aqui, do primeiro termo, e por enquanto a gente não vai mexer com o segundo termo. O MMC aqui de 4, e lembrando que quando não aparece um denominador, o número que está escondido é o 1. Então, o MMC de 4 e de 1 é o próprio 4, e a gente não vai mexer nessa fração por enquanto. Eu multipliquei o 4 apenas uma vez para ele permanecer sendo 4. Então, eu multiplico uma vez o numerador também. Nesse caso, não vai fazer diferença, né? Uma vez 2x mais 1 é igual a 2x mais 1. Por outro lado, o denominador daqui, que era 1, virou 4. Então, eu multipliquei o 1 4 vezes, né? Para ele virar 4. Então, eu tenho que multiplicar o numerador também. 4 vezes o menos 1 é igual a menos 4. Feito isso, eu vou fazer aqui o mesmo esquema que a gente fez no exemplo anterior. Eu vou pegar esse 4 que está dividindo aqui e vou passar aqui multiplicando, e o 6 que está dividindo aqui eu vou passar para esse lado multiplicando. Antes eu só vou operar aqui a minha soma, né, a minha subtração. Eu tenho uma dívida de R$4 e pago 1, eu fico com uma dívida de R$3, certo? Então, aqui fica aqui desse lado fica 2x menos 3, né? Que é menos 4 mais 1. E aqui permanece x menos 3. O 6 que está dividindo aqui o meu segundo termo vai multiplicar o primeiro termo, certo? E o 4 que está dividindo o primeiro termo vai multiplicar o segundo termo. Vou aplicar minha distributiva. 6 vezes 2 é igual a 12. 6 vezes 2x é igual a 12x. 6 vezes o menos 3 é igual a menos 18. Agora aqui desse lado, 4 vezes x é igual a 4x. E 4 vezes menos 3 é igual a menos 12. Novamente, vou deixar no primeiro termo tudo que é incógnita e no segundo termo tudo que não é incógnita. Menos 12 permanece aqui. O 4 que estava somando aqui vai para o primeiro termo subtraindo, e o 18 que estava subtraindo aqui vai para o segundo termo somando. Vou juntar os termos semelhantes. 12x menos 4x é igual a 8x. E eu tenho uma dívida de R$12, eu pago 18, eu fico com um troco de R$6, certo? O 8 que está multiplicando o x vai para o outro lado da igualdade dividindo. Então, x é igual a 6 oitavos. Eu consigo fazer essa simplificação por 2. Então, 6 dividido por 2 é igual a 3. E 8 dividido por 2 é igual a 4. O resultado da minha equação é que x é igual a 3 quartos. Acabou as equações agora. Pelo menos simples, né? Agora a gente vai trabalhar com os probleminhas. Primeiro, que números eu sou? O dobro do meu antecessor menos 3 é igual a 25. Que número eu sou? O dobro do meu antecessor menos 3 é igual a 25. Então, vamos por partes. Primeiro, eu acho que o principal da gente entender dessa questão é o que é ser o antecessor de um número. Por exemplo, o número 2 é o antecessor do número 3. E qual é a relação entre o número 2 e o menos 3? É de menos 1, certo? Porque se eu tenho 3, eu quero saber o antecessor dele, eu sei que é 2. Ou seja, se eu tirar 1, eu vou chegar no 2, certo? Então, essa relação de antecessor, ela sempre é essa. Vocês podem guardar isso no coração de vocês. O antecessor de um número é sempre este número menos 1. O antecessor do 5 é o 4, ou seja, é 5 menos 1. 5 menos 1 é 4. O
o antecessor do 66 é 66 menos 1, ou seja, 65, tá? Então, vamos escrever isso aqui primeiro. Esse aqui é o antecessor desse número. Eu sei qual é esse número? Não. É justamente o que eu quero descobrir. Então, eu vou atribuir uma incógnita, nesse caso vai ser o x. Então, eu acabei de representar aqui o antecessor do x, x menos 1. O dobro do meu antecessor. O que é o dobro do meu antecessor? 2 vezes o meu antecessor. Então, 2 vezes x menos 1. O dobro do meu antecessor, menos 3. Menos 3 a gente sabe representar. Então, vou colocar um menos 3. É igual a 25. Pronto, gente. 2 vezes x menos 1 menos 3 é igual a 25. Interpretou a questão? Agora é só fazer a parte fácil, que é a parte de resolver a equação. A primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar o parênteses daqui. Para fazer isso, eu aplico a distributiva. 2 vezes x é igual a 2x. 2 vezes menos 1 é igual a menos 2. Eu copio o menos 3 e o igual a 25 por enquanto. Tá, depois de feito isso, eu vou só operar aqui. 2x menos 5, né? Menos 3 mais o menos 2. Eu tenho uma dívida de R$2 e faço mais uma dívida de R$3, eu fico com uma dívida de 5, né? É igual a 25. Então, 2x menos 5 é igual a 25. Ok. Agora eu vou deixar no primeiro termo tudo que eu tenho de incógnita e no segundo termo que eu tenho de número literal. Então eu fico com 2x é igual a 25 mais 5. O 5 que estava subtraindo aqui passou para o outro lado da igualdade somando. Eu faço essa operação de 2x, mantenho a mesma coisa, é igual a 30, ou seja, 25 mais 5. O 2 que está multiplicando o x aqui passa para o outro lado da igualdade dividindo. X é igual a 30 dividido por 2. X é igual a 15. Então, esse número é o 15. E vamos pensar aqui, ó. 15. Onde tem x aqui, eu coloco 15. X menos 1 é igual a 14. Então, o antecessor do 15 é o 14. 14 vezes 2 é igual a 28. Certo? 14 vezes 2 é igual a 28. 28 menos 3 é igual a 25. Se 25 é igual a 25, então é uma igualdade verdadeira, certo? Então eu realmente encontrei o valor de x que faz com que a minha igualdade seja verdadeira. Portanto, x realmente é igual a 5. A 15, aliás. Próxima questão. Carlos tinha certa quantia em dinheiro, foi ao shopping e gastou 1/3 da quantia na compra de uma revista. Gastou 1/4 da quantia na compra de um CD e ainda ficou com R$25. Qual era a quantia que Carlos possuía? Qualquer coisa que eu não sei o que é x, porque é x que eu gosto de atribuir, né, nas minhas equações. Você pode colocar a letra que você quiser, mas x representa a incógnita. Então, qual era a quantia que Carlos possuía? Não sei, é x, tá? Então, Carlos tinha x. Vamos voltar ali no início do probleminha e vamos entender o que ele quer falar. Ele tinha essa quantia aí de dinheiro x. Ele foi ao shopping e gastou 1/3 dessa quantia. Então, menos 1/3 dessa quantia x, certo? Para eu saber quanto que é 1/3 de alguma coisa, eu multiplico essa coisa por 1/3. O que significa que eu tô fazendo? Eu tô pegando essa parte, esse meu total, dividindo por 3 e pegando só uma parte dessas 3, né? Então, 1/3 desse valor original que eu tenho. Então, ele gastou 1/3 em uma revista. Depois, ele gastou 1/4 na compra de um CD. Então, ele gastou, né? Quando a gente tá falando de gasto, a gente tá subtraindo sempre 1/4 novamente. Pego o meu total, divido por 4, depois pego só uma parte desse total. E ainda ficou com R$25. Então, o que significa que eu tinha esse total, eu gastei 1/3 desse total, depois eu gastei 1/4 desse total e ainda sobrou 25. Eu tenho o total, tiro 1/3 dele, tiro 1/4 dele, sobra 25, ok? Então essa é a minha equação. Para eu deixar ela com uma cara mais normalzinha, eu vou arrumar, tá? Mas quer dizer a mesma coisa. Eu tenho x, tiro
x sobre 3, ou seja, o 1 tá escondido aqui, né? A gente não vai colocar ele aí. Então, eu tiro 1/3 de x menos, e tiro novamente, né? 1/4 de x, eu fico com 25. Isso aqui é igual a isso aqui, tá bom? Essa aqui é só uma forma mais ajeitadinha de escrever a mesma coisa. E aí, a gente caiu novamente numa equação com frações. E é só a gente resolver. E é isso que a gente vai fazer agora. Eu tenho 3 frações aqui com denominadores diferentes, então eu preciso encontrar o mínimo múltiplo comum dessas 3 frações. O MMC de 1, de 3 e de 4 é 12, ok? Então vamos lá, fazer todo aquele processo que a gente já fez nos outros. O 25 aqui eu só vou copiar por enquanto e não vou mexer nele. Quantas vezes eu tive aqui, o denominador que estava escondido era o 1. Quantas vezes eu tive que multiplicar o 1 para ele virar 12? 12 vezes. Se eu multipliquei o denominador 12 vezes, eu vou multiplicar o numerador 12 vezes também. 12 vezes x é igual a 12x. O 3. Quantas vezes eu multipliquei o 3 para ele virar 12? 4 vezes, né? Então, 4 vezes 3 é igual a 12. Se eu multiplicar no denominador, multiplico o numerador também. 4 vezes x é igual a menos 4x. Lembrando que aqui tem um sinal, tem que fazer a regra de sinais, então fica menos 4x. Quantas vezes eu multipliquei o 4 para ele virar 12? 3 vezes. 3 vezes 4 é igual a 12. Se eu multiplico o denominador, eu tenho que multiplicar o numerador também. 3 vezes x é igual a 3x. Novamente aqui, regra de sinais, menos x, então eu tenho que colocar menos 3x aqui também. Ok, depois de fazer essa parte, eu junto os meus termos semelhantes. Eu vou fazer essas subtrações. Eu tenho 12x e gasto 4x, eu fico com 8x. Eu tenho 8x e gasto 3x, eu fico com 5x. Então, 5x sobre 12 é igual a 25. O 12 que está aqui fazendo a divisão do primeiro termo vai passar para o outro lado da igualdade fazendo a multiplicação. 5x, portanto, é igual a 300, porque 25 vezes 12 é igual a 300. O 5 que está aqui multiplicando vai para o outro lado da igualdade dividindo, então x é igual a 300 dividido por 5. X é igual a 60. Carlos possuía 60 reais. Se uma vela de 360 milímetros de altura diminui 1,8 milímetros por minuto, quanto tempo levará para se consumir? Vamos montar uma tabelinha para a gente entender como que a gente faz, para a gente organizar todas essas informações que ele está dando para a gente. O que ele está dando aqui para a gente? Duas grandezas. A gente tem uma grandeza que se refere à altura, então aqui eu tenho 360 milímetros, e aí tá falando que ela está diminuindo 1,8 milímetros por minuto. Então essa é a minha segunda grandeza, o tempo em minutos. Eu tô falando que ela tá diminuindo isso aqui a cada minuto. Então vamos colocar aqui, ó, a altura diminuída e o tempo. Se eu diminuo em 1 minuto 1,8 milímetros, quantos minutos serão necessários para que ela se consuma totalmente? Ou seja, para ela diminuir a altura dela total, que é os 360 milímetros. O que a gente entende disso aqui? Que a gente pode fazer uma regra de 3. Para a gente completar essa regra de 3, a gente tem que fazer uma análise se ela é inversamente proporcional ou diretamente proporcional. Se ela se consome 1,8 milímetros por minuto, vocês concordam comigo que se eu aumentar esse tamanho, né, aqui de 1,8 milímetros para 360 milímetros, então eu estou aumentando esse tamanho dela, eu vou precisar de mais tempo para ela derreter? Então, se ela aumenta aqui desse lado e ela aumenta nesse lado da incógnita também, se os dois lados seguem o mesmo padrão, né, os dois lados aumentam, então essa aqui é uma regra de 3 diretamente proporcional. E a regra de 3 diretamente proporcional é a regra de 3 que a gente mais está acostumado a ver aí na vida, certo? Então a gente vai montar a regra de 3. 1,8 está para 1, assim como 360 está para x. E aí, uma regra de 3, a gente faz a multiplicação cruzada.
1,8 multiplicar o x e o 360 multiplicar o 1. Então, 1,8x é igual a 360. 1,8 está aqui multiplicando, passa para o outro lado da igualdade dividindo. X é igual a 360 dividido por 1,8. X é igual a 200. Portanto, a vela levará 200 minutos para se consumir. E aí lá no formulário, estava escrito assim, que a gente não precisava colocar a resposta por extenso. Era só o valor que dava a sua conta. E eu ainda pedi para vocês colocarem o valor em minutos. Não precisava nem colocar, não fazer nenhuma conversão para horas, enfim. Só falei, querido, coloca aí o valor em minutos. Então vocês tinham que colocar só 200. Não precisava colocar 200 minutos, nada, só 200 mesmo, tá bom? Próxima questão. Uma equipe de 5 professores gastou 12 dias para corrigir as provas de um vestibular. Considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 30 professores para corrigir as provas, a mesma quantidade de provas? Novamente aqui a gente está trabalhando com duas grandezas, né? Quantidade de professores e quantidade de dias. Ele está me dando 3 desses valores. Se ele está te dando 3 desses valores, então a gente pode fazer uma regra de 3 simples. Vamos montar nossa tabelinha e entender. Então, como eu disse, são duas grandezas, quantidade de professores e quantidade de dias. E o que ele afirma? A equipe de 5 professores gastou 12 dias. Então, 5 professores gastaram 12 dias. Quantos dias levarão X 30 professores para corrigir as provas? A mesma quantidade de provas não mudou. Então, vamos analisar aqui, gente. Se eu aumento a quantidade de professores que vai corrigir as mesmas provas, a mesma quantidade de provas, eu vou precisar de mais dias ou de menos dias para corrigir. Se eu aumento a mão de obra, né, a quantidade de pessoas disponíveis para corrigir essas provas, eu vou usar menos dias. Se as setas estão apontadas para lados opostos, para sentidos opostos, direções opostas, então a regra de 3 é inversamente proporcional e isso faz toda a diferença na forma como a gente vai fazer a nossa conta. Quando a regra de 3 é inversamente proporcional, a gente tem que inverter, fazer uma inversão, entendeu? E como que a gente indica essa inversão? Aqui o 5 sobre 30 permanece, mas aqui era 12 sobre x, vocês perceberam que eu inverti? Agora é x sobre 12. Então, quando a regra de 3 é inversamente proporcional, eu tenho que fazer a inversão para indicar que ela é inversamente proporcional. Isso faz muita diferença. Se você não faz essa inversão, a regra de 3 vai dar o resultado errado, tá bom? Então é muito importante saber fazer a interpretação dessas questões. Tá, depois de fazer essa inversão, é só a gente fazer a multiplicação cruzada, como a gente já está acostumado. O 30 multiplicar o x e o 5 multiplicar o 12. 30 vezes x, 30x, e 5 vezes 12 é igual a 60. O 30 que está aqui multiplicando passa para o outro lado dividindo. X é igual a 60 dividido por 30. Se eu corto aqui os zeros, 6 dividido por 3, então x é igual a 2. Resposta. 30 professores levarão 2 dias para corrigir as provas, certo? Vamos analisar aqui. Eu disse que se eu aumento a quantidade de professores, eu diminuo a quantidade de dias. 5 professores corrigiam as provas em 12 dias. 30 professores vão corrigir as provas em 2 dias, bem menos. Se eu aumento muito a quantidade de professores, eu vou corrigir todas as provas em bem menos dias. Então, faz todo sentido que x seja igual a 2, certo? Próxima questão. Os 44 alunos da 7ª série A de uma escola representam 40% de todos os alunos da 7ª série dessa mesma instituição. Quantos são os alunos da 7ª série dessa escola? Aqui é uma questão de porcentagem, bem simples. Vamos entender aqui. Eu tenho 44 alunos na 7ª série A. E eles são 40% do total. Quantos são os alunos da 7ª série? Para a gente conseguir resolver uma questão de porcentagem, tem várias formas de resolver. Eu, nesse tipo de exercício, nesse contexto desse exercício, eu acho mais fácil a gente resolver por
regra de 3, tá bom? Então eu vou montar uma tabelinha aqui. Em uma das minhas colunas eu vou colocar uma grandeza, que é a minha quantidade de alunos. Na outra coluna eu vou colocar a minha porcentagem. Então, na sétima série A eu tenho 44 alunos, e 44 alunos representa 40% do meu total. Eu quero saber no total dessa escola de todos os alunos da sétima série. Ou seja, é o número que eu quero descobrir, X. E esse é o quê? É o meu total, certo? Os 44 da sétima série A são 40% do total. Então eu sei que X é o meu total, que é o que eu quero descobrir. E aí, gente, fazendo a mesma análise que a gente fez nas duas últimas questões. Se eu aumento aqui a quantidade de alunos, eu vou aumentar minha porcentagem também, né? Se eu aumento minha porcentagem, eu vou aumentar minha quantidade de alunos. Então, essa regra de 3 para resolver um exercício de porcentagem é sempre uma regra de 3 diretamente proporcional. Então, a gente não vai precisar fazer nenhuma inversão, é só montar a nossa continha e fazer a multiplicação cruzada. 40 vezes x é igual a 40x, 44 vezes 100 é igual a 4.400. O 40 que está aqui multiplicando passa para o outro lado da igualdade dividindo, x é igual a 4.400 dividido por 40. Eu posso simplificar aqui cortando um zero em cima e um zero embaixo. 440 dividido por 4 é igual a 110. Portanto, são 110 os alunos da sétima série dessa escola. Próxima questão. João comprou uma TV e resolveu pagar a prazo, pois não podia pagar à vista. Sabendo que o valor à vista é de R$ 1.500 e que o valor total a prazo é 15% maior que o valor à vista, responda: quanto João vai pagar no total? Então é só importante a gente revisar uma coisa. Quando a gente está falando de um exercício de porcentagem, uma das caras mais óbvias de um exercício de porcentagem é falar de desconto e falar de juros. Toda vez que a gente fala de juros, a gente está acrescentando algo no valor inicial, né? Na quantidade inicial que a gente tinha. Toda vez que a gente fala de desconto, a gente está diminuindo. Então, juros eu faço uma soma e desconto eu faço uma subtração. O valor original da televisão é o meu 100%. Então, R$ 1.500 é o meu 100%. Mas ele não vai pagar 100%, ele vai pagar a prazo e vai ter um acréscimo de 15%. Como eu disse, juros eu acrescento, portanto eu faço uma soma. Para eu saber quantos por cento que ele vai pagar dessa TV, então eu pego o meu 100% e somo a porcentagem dos juros, que é 15%. 100 mais 15 é igual a 115. Então o João vai pagar 115% do valor da televisão. Novamente, várias formas de resolver uma questão de porcentagem. Essa eu resolvi fazer multiplicando o meu valor original pela minha porcentagem na forma de número decimal. Como que a gente apresenta a porcentagem? Como a gente já falou, dessa forma aqui, com o símbolo da porcentagem, na forma de número decimal, ou seja, a gente divide esse valor aqui da porcentagem por 100, anda duas casas com a vírgula, né, para o lado esquerdo. 115% é a mesma coisa aqui, 1,15%, ou a gente representa na forma de uma fração, que eu não coloquei aqui, certo? Então vamos fazer essa multiplicação. 5 vezes 0 é igual a 0, 5 vezes 0 é igual a 0. 5 vezes 5 é igual a 25, sobe 2. E 5 vezes 1 é igual a 5, mais 2 é igual a 7. Eu vou colocar o 0 aqui, mas podia ser o sinal de mais também. Aí agora, 1 vezes o 0 é igual a 0, 1 vezes 0 é igual a 0, 1 vezes 5 é igual a 5, e 1 vezes 1 é igual a 1. Vou acrescentar mais 2 zeros aqui, que também poderia ser 2 mais. 2 vezes o maisinho, né? Pra gente conseguir organizar a nossa continha de multiplicação. Novamente, 1 vezes 0 é igual a 0, 1 vezes 0 é igual a 0, 1 vezes 5 é igual a 5, 1 vezes 1 é igual a 1. Agora eu faço a minha soma. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 5 mais 0, 5. 7 mais 5, 12. Sobe 1. 5 mais 1, 6. Mais 1, que eu tinha subido antes, 7. E o 1 sozinho, não soma com ninguém. O que eu não posso esquecer é que quando eu faço uma multiplicação com números decimais, eu tenho que contar a quantidade de casas decimais que eu tenho nesse número para eu
espelhar no meu resultado. Nesse caso aqui eu tenho 2 casas decimais depois da vírgula, então eu vou acrescentar 2 casas decimais no meu resultado também. Se eu tenho 2 casas decimais depois da vírgula, eu vou contar 2 casas decimais aqui. Então, a minha vírgula estava aqui, eu andei 1, 2, e cheguei nisso aqui, certo? Então, o João vai pagar R$ 1.725 na televisão. O valor original era 1.500, ele vai pagar R$ 1.725, que é o valor com juros. Então, tem que ser um valor maior mesmo. Vocês poderiam ter resolvido de várias formas e chegar no mesmo resultado. Próxima questão. Carlos estava sempre chegando muito cansado no trabalho. O chefe dele percebeu isso e falou que ele deveria passar pelo menos 1/3 do dia dormindo. Levando isso em consideração, quantas horas Carlos deveria dormir? Tá, quantas horas tem um dia, gente? Conhecimento geral. Um dia tem 24 horas. O chefe do Carlos disse que ele tem que dormir 1/3 do dia. Ele tem que passar 1/3 do dia dormindo, certo? Para eu descobrir quanto que é 1/3, eu multiplico esse valor total meu, que é o 24, por 1/3. Ou seja, eu vou dividir, né, esse valor por 3 e vou pegar uma parte dele. Simples, né, gente? Então, 24 dividido por 3, que a gente faz aqui uma multiplicação de frações. Então, numerador com numerador, denominador com denominador. 24 vezes 1, 24. E 1 vezes 3, 3, certo? E aí aqui uma fração representa uma divisão. 24 dividido por 3 é igual a 8. Resposta: o Carlos deveria dormir 8 horas por dia. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem chamar a gente. Eu vou deixar lá no Moodle a lista de exercícios, se vocês quiserem tentar fazer de novo sozinhos, se vocês tiverem errado alguma. Também vou deixar as respostas lá para vocês conferirem. E não desistam da matemática, tá bom? É só praticar que vocês vão conseguir entender tudo direitinho. Vocês viram que é tudo a mesma coisa, tá bom? É tudo muito parecido, sempre um assunto muito ligado ao outro. E é isso. Qualquer coisa chama, beleza? Tchau!